Enquanto isso, a gente conversa aqui com a educadora, médica, educadora Denise Aerts, e também com a doutora Eudes Pereira da Silva, advogada da Advocatio. Né? Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, obrigada, Fernanda. Essa questão aí trouxe uma polêmica, né? Algumas pessoas dividindo opiniões sobre o pai, como que esse pai esqueceu essa criança. Mas é possível esse esquecimento? Se explica. Tristemente é possível que a gente faça qualquer coisa. Nós vivemos numa sociedade que, ao mesmo tempo que ela idealiza as figuras, tanto as figuras paternas quanto as figuras maternas, ela também considera que é desejável que as pessoas façam várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós não vivemos uma cultura onde as pessoas acreditem que o bom para si é dedicar atenção ao que estão fazendo, ao que está acontecendo. Então, para que a gente possa viver bem, a gente precisa ter atenção ao que faz. E o que a gente vê nessa situação muito triste é que esse é um pai que, pela história que é contada pelos amigos, é um pai que é atencioso. Não é comum que os pais homens levem os filhos aos médicos. Isso tem sido uma tarefa feminina até agora. E aí, nesse processo, o que a gente percebe é que parece que ele se atrapalha e gera essa série de situações. Doutora Eudes, sobre a questão do indiciamento desse pai, né? Há essa dúvida, o delegado ainda não sabe o que vai acontecer, mas se falou em dolo eventual e homicídio com dolo eventual ou homicídio doloso. Na sua opinião, qual é a situação aí? Na minha opinião, Fernanda, não é nem dolo eventual, nem dolo puro. Para mim, é culpa. Ele foi negligente. Porque o que é o crime doloso? Bem rapidamente. Isso. O dolo é sempre que uma conduta de alguém que tenha a intenção de praticar um resultado ou assume o risco de praticar esse resultado. Esse é o dolo puro. A culpa, por sua vez, é quando a pessoa não tem a intenção de obter aquele resultado, mas ela age ou com imperícia, ou com imprudência, ou com negligência. O que é a imperícia? A imperícia é quando alguém não é perito para uma atividade, ele não está credenciado para uma atividade. A imprudência é sempre quando ele toma uma atitude que ele não deveria tomar. Por exemplo, dirigir em alta velocidade numa noite chuvosa. Dirigir mas daí já cai no dolo eventual, que nós vamos chegar lá. E a negligência é quando ele deixa de tomar uma atitude que ele deveria tomar. Então, nesse caso, o pai foi negligente com o filho, ele não deveria ter deixado no carro, mas deixou e tal aconteceu. Óbvio que ele não queria o resultado morte, nem assumiu o risco do resultado morte. E o dolo eventual fica exatamente no meio, quando, apesar de não querer o resultado, o agente assume o risco de que a sua conduta traga o resultado morte nesse caso. Óbvio que esse pai não agiu desta forma. Para mim, nem dolo eventual é. Para mim, é culpa caracterizada pela negligência. Então, a pena, daí vem a pena. No crime doloso, a pena vai de 6 a 20 anos. E no crime culposo, vai de 1 a 3 anos. Então, vejam bem a diferença na classificação de uma coisa para outra. Já se cai no crime culposo, o juiz tem um parágrafo lá no artigo 121, o parágrafo 5º, que diz que o juiz pode não penalizar o acusado se o resultado da ação dele já o pune e a pena seria desnecessária. Ele já teria sofrido muito mais com o resultado da ação dele do que com a própria punição, vamos dizer assim, legal. Né? Então, existe essa possibilidade. Mas eu gostaria, Fernando, de fazer a seguinte colocação. Em certa oportunidade, falando a motoristas de uma empresa de ônibus, eu resolvi falar diferente sobre segurança. Eu resolvi falar sobre rotina. E a palestra, a rotina mata. E a rotina mata. E a rotina, esse pai esqueceu a criança. E eu, avô, que já esqueci o meu neto na creche. Exatamente. Foi negligente.
Fui negligente, mas ele estava na creche. Imagina se eu esqueço ele dentro do carro, né? O que pode acontecer. Acho que tem medidas que, primeiro, ele tem que estar preparado para essa fuga para o acontecimento fora da rotina. E outra coisa, tem morrido muita criança asfixiada dentro de um carro, porque o pai e a mãe deixam tudo fechado. Pelo amor de Deus, corra o risco até que leve um filho, mas não deixa morrer, não deixa um vidro, do vidro aberto, coisa parecida. A importância da atenção. As pessoas acham que nós somos atentos e que a atenção é uma coisa que vem, tipo um drive instalado em cada um de nós. Tanto que não é verdade que uma das síndromes mais frequentes hoje em dia é a do déficit de atenção. Todo mundo se acha portador do déficit de atenção. E, ao mesmo tempo, nós julgamos a todos. Não só julgamos a nós, mas julgamos a todos. Esse pai já está julgado e condenado porque um pai jamais poderia contribuir para a morte de um filho. E, tristemente, o que a gente observa que na maioria das mortes de crianças no primeiro ano de vida são mortes evitáveis e que a família e o sistema de saúde poderiam sim intervir na cadeia dos motivos dessa morte. Olha só, o Rafael Collet diz que a pessoa que mais está sofrendo é o pai e que isso foi um ato falho. Quando o pai mudou a sua rota, ele acabou esquecendo. Ele complementa dizendo que o pai deve ser julgado a partir de como ele cuidava dessa criança, como ele a tratava, se era amoroso, se era um bom pai. E isso nós podemos ver que ele era só pelo fato de que ele levou as duas filhas ao médico, né? E estava atrasado, deixou uma que estava com probleminha, deixou com a avó e pegou a mais moça para levar na creche. E no caminho da creche estava a empresa onde ele trabalhava e ele resolveu então parar para resolver um problema lá na empresa e com isso ele se envolveu com atividades. Me parece que esse pai era cuidadoso, sim. É o ato falho, é aquela história da negligência, mas não me parece que ele mereça ser mais punido do que ele já está sendo punido. Ele está conscientemente está se punindo, a família dele, por certo, punirá, a mãe da criança, por certo, punirá ainda mais. E vejam bem, não só as pessoas, vamos dizer assim, punem ele, a lei tem a possibilidade da punição, mas tem a possibilidade também desse, vamos dizer, entre aspas, agora, perdão. Doutora, o delegado não pode deixar de denunciá-lo, pode? Pode. Pode. Ele pode. Só que tem uma coisa, me pareceu que esse delegado, e aí me desculpem, mas me pareceu que ele já estava predisposto a indiciar por dolo eventual, porque no sábado, antes de ouvir testemunhas, antes de fazer qualquer tipo de investigação, ele já tinha lançado que provavelmente ele ia indiciar, e daí a indícios, né? O delegado apura indícios e a autoria e passa para o Ministério Público, que vai denunciar para o juiz. Ou não, denunciar ou não. Daqui a pouquinho, eu acho que a Denise pode falar como é que fica a vida desse pai, dessa família, né? E como tratar esse fato que não tem volta, aconteceu, é uma criança que morreu, como tratar para superar isso, se é possível. E, em seguidinho, o Felipe Peixoto traz as informações sobre o depoimento que ele prestou nesta manhã à Delegacia de Polícia em Novo Hamburgo. Agora a gente vai relembrar um caso que aconteceu recentemente em fevereiro. Um pai esqueceu o filho em Goiânia. Felizmente, neste caso, o bebê não morreu, mas o pai foi preso e o Jornal da Band acompanhou este caso. A criança estava deitada nessa cadeirinha e ficou durante uns 40 minutos. Até que o pessoal que estava aqui na rua, percebendo a situação da criança, chamou um chaveiro que fica aqui próximo. Ele abriu o carro. Ela estava um pouco desesperada, né? Um pouco suada. Aí o pessoal ao redor tudo preocupado aqui. O chaveiro que trabalha ele ao lado foi chamado, né? E aí ele veio com rapidez e após uns 10 a 15 minutos ele conseguiu abrir aí o carro, onde uma senhora conseguiu pegar a criança, né, já bem abatidinha, chorando muito, né? Quando tinha 25 minutos a 30 minutos que eu estava sentada, a proprietária do salão comentou comigo que tinha um abandono de criança, mas eu nunca imaginava que seria a minha. Aí a conversa vai lá dentro do salão, a conversa vem, a outra cliente falou, é um Celta preto. A hora que ela falou Celta preto, eu falei, meu Deus, já do jeito que eu saí, nem terminei a unha do meu pé e já fui em direção ao carro. Cheguei lá, tinha 2 viaturas. O pai da criança, o William Coelho, de 23 anos, foi detido e levado para a delegacia. Vai ser autuado em flagrante por tudo que nos foi relatado por ele, pela esposa, né, mãe da criança,
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e por testemunhas que estiveram no local. Pois é, a gente viu outros casos também que aconteceram, principalmente em São Paulo, né, Garcia? Tu lembra de criança deixada no carro e acabar morrendo, né? Não pode deixar o vidro fechado. Tem que deixar uma fresta de vidro aberta. Eu carregava uma cadela pastora alemã, que era a minha paixão, e nunca deixei ela... Eu tinha medo que ela ficasse com falta de ar. Eu acho que isso aí é fundamental. Quem vai carregar criança tem que ter um pouco deixar o vidro aberto. Mas não deixar a criança sozinha, né? Também. Principalmente. Isso é outro problema. Vou ali, já volto, e aí se distrai e não volta. Denise, essa questão da perda da criança, então, como tratar isso na família? Porque, como a doutora Eudes citou antes, esse pai está sendo punido por ele mesmo, pela esposa, pela mãe, pela família, provavelmente, né? Já está sofrendo com isso. Com certeza. O que a gente observa é que todos nós, em vários momentos das nossas vidas, nós nos deparamos com fatos muito dolorosos. E o trabalho de cada um de nós, se o nosso desejo é ter saúde, é aceitar e acolher a dor dos nossos fatos. Porque quando a gente tenta fugir da dor, a gente acaba transformando um fato num trauma. E um fato do tamanho desse que a gente está observando, ele tem tudo para ser algo com o qual essa família vai ficar impedida de seguir vivendo. E quando a gente diz impedido de seguir vivendo, não é só que essa mãe ou esse pai poderão nunca mais voltarem a ter uma vida saudável. Não, é que tem uma outra criança nessa família. Então, se esse pai e essa mãe não puderem seguir as suas vidas, essa criança também não vai receber a atenção que ela precisa para se desenvolver de uma forma saudável. Ela também vai ficar impedida de crescer. Então, essa morte dessa irmã, ela pode representar um impedimento de saúde e felicidade para, no mínimo, 3 pessoas. Então, acolher a dor é poder falar do que aconteceu, se responsabilizar pelo que aconteceu. Essa criança, em momento algum, poderia ser deixada dentro do carro com ou sem o vidro aberto. Ela não poderia. Mas é importante que nós saibamos que qualquer um de nós está sujeito a se envolver em esquecimentos que poderão provocar tragédias nas nossas vidas. Certo. Daqui a pouquinho a gente segue falando sobre isso e aí a atualização sobre o depoimento deste pai que ele prestou à polícia nesta manhã em Novo Hamburgo. Voltamos ao vivo com Boa Tarde RS, agora faltando 10 minutinhos para as 2 da tarde. A gente está falando sobre o esquecimento de uma menina de 7 meses dentro de um carro em Novo Hamburgo. O pai esqueceu essa criança e ela acabou falecendo, infelizmente. Felipe Peixoto, repórter que estava acompanhando esse caso nesta manhã, no depoimento. Como é que foi, Felipe, a chegada do pai na delegacia? Olha, o casal chegou junto, de mãos dadas, eles chegaram na hora marcada, sem atrasos nenhum, e não quiseram falar com a imprensa. E a gente tentou conversar com eles, mas não foi possível. Estava o advogado junto, dizendo que ia conversar depois do depoimento. O depoimento do pai demorou cerca de 1h30. Ali foi a chegada, Peixoto, Felipe? Isso, ali estão chegando, ó, de mãos dadas. E a gente tentou conversar com eles, preferiram não se manifestar. Sem declarações no primeiro momento. Depois foi conversa com a gente. Vamos ver. Aquele era o advogado dele. Esse é o advogado que estava ali de preto. Ele está trocando de sala e agora o delegado ouviu separado a mãe. Então a mãe, a gente tentou conversar com a mãe também, mas ela preferiu não se manifestar. Muito silêncio nesse momento. Ela está agora saindo da sala. O depoimento dela durou cerca de meia hora. Certo. Uma das coisas que ficou enfatizado foi o momento do esquecimimento. E isso, segundo o delegado, é que caracterizou o dolo eventual. Ou seja, o pai... Ele decidiu por indiciar um dolo eventual? Ele já está convicto disso. Ele disse que disso ele não tem dúvida. O inquérito ainda precisa de 30 dias para ser finalizado, né? Depois vai para o Ministério Público, tudo pode mudar. Mas o indiciamento, ele disse, é dolo eventual, homicídio doloso, que aí a pena vai de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos, 6 a 20 anos varia nesse ponto. Então, o delegado já está convicto disso, porque ele disse que no momento em que o pai saiu do carro, ele não esqueceu da criança naquele momento, ele esqueceu quando chegou ao trabalho, quando já estava lá em cima. Vamos ouvir um trechinho do delegado aí. Ele falou no depoimento. Não, aquilo que ele esqueceu. E o senhor vai indiciá-lo pelo quê, delegado? Dolo eventual. O senhor tem certeza, então, que ele assumiu o risco, essa sua posição?
Não, é a minha convicção. Agora, a instrução do inquérito é que vai confirmar ou desclassificar para culpa consciente. Portanto, agora ele vai ouvir mais pessoas, né? Outras pessoas eles vão escutar. Sim, ele vai ouvir mais pessoas e então ele vai fazer o indiciamento. Porque o que é o indiciamento? O indiciamento é colher os indícios e a autoria. A autoria não tem o que discutir, tá ali, né? Então, indícios, ele precisa de indícios para poder indiciar, né? E daí vai para o Ministério Público que vai denunciar ou não. Eu vejo assim, ó, que no momento em que ele esqueceu, independente do momento em que esqueceu, não caracteriza o dolo, porque o que é o dolo? O dolo é exatamente a vontade de produzir o resultado ou assumir o risco. Qual é o pai que assumir o risco de que a criança morreria? Então, ele já não deixaria a criança. O Gilson Oliveira está mandando por e-mail que é possível esquecer, sim, mas isso não exime um pai e uma mãe de culpa. Acha que deve ser punido, sim, nos rigores da lei. Que uma criança deve ser cuidada todo o tempo. Eu, Fernanda, fico muito feliz de que exista na sociedade pessoas que assumam esse lugar de julgar os outros. Eu acho que todos nós ocupamos muito tempo das nossas vidas nos julgando e julgando os outros. Eu acho isso muito difícil. O pai não se manifestou, né, Felipe? Ele preferiu não falar, mas a gente conseguiu tirar algumas palavras, mas justamente anunciando que não prefere não falar nesse momento. Vamos ouvir. Senhores, só um minuto, assim, ó, a família vai se manifestar por meio de nota oficial, tá? Eles não vão declarar, não estão em condições de fazer a declaração, tá? Então a gente se coloca à disposição de franquear essa nota aos senhores, mas neste momento a família não vai fazer a declaração. A opinião pública pede a manifestação do pai. Vou perguntar ao pai, o senhor acha justo a acusação de assassinato? Nós vamos nos manifestar depois por escrito. Muito obrigado, com licença. Bom, portanto, vai sair uma nota por escrito, colocando a posição deles, se eles preferiram não fazer uma declaração lá junto à imprensa. E aí, Garcia? É difícil, né? Porque eu estava pensando agora, às vezes eu ando na rua e vejo as mães com crianças recém caminhando, com a mão solta e a criança do lado do meio fio, aquele me corre um frio no estômago. Assim, essa criança resolve atravessar a rua. Quantas crianças já fizeram isso? Eu acho que tudo na vida, Fernanda, serve de lição para todo mundo. Para aprender com o dia a dia da vida, que nenhum de nós está livre de acontecer. Há pouco tempo, uma mãe e uma filha morreram atropeladas justamente por isso, né? Ela numa rodovia, não me lembro agora em que cidade, em Sobradinho. Atravessou. A criança, elas estavam caminhando pelo acostamento, a criança foi para atravessar e a mãe foi tentar proteger, as duas acabaram falecendo. Exatamente. Então, tudo isso é cuidado. Criança é como os nossos avós já diziam, enquanto o diabo esfrega um olho, elas fazem uma coisa. Não é no caso dessa criança aí, estou falando no caso dos cuidados todos. Felipe, rapidamente para a gente encerrar, daqui para frente agora, então, o que vai acontecer? Tem 30 dias para o delegado encerrar? Tem 30 dias. Bom, temos agora que ouvir novas pessoas envolvidas neste ponto. É o que o delegado vai se concentrar agora. Agora, provavelmente, ele vai finalizar antes. Já saiu um laudo pericial que diz que a criança morreu por asfixia. Só não está bem claro ainda se foi uma questão de falta de oxigênio ou se, pelo fato da criança ser portadora de síndrome de Down, houve alguma dificuldade de respiração. Só que não acredite-se que isso vai influenciar diretamente na decisão ou não do forma de judiciamento. E o que você sentiu, Felipe? Já teve esse contato próximo ali com os pais? Como é que eles estavam? Estavam em choque? A gente percebe que a mãe está muito mais abalada. No final, quando a gente insistiu, ela chegou a se manifestar emocionalmente, muito rapidamente, dizendo que ela perdeu o grande amor da vida dela, mas o pai, ele tem um pouco mais de frieza. Eu até vou dizer umas palavras que o delegado disse pelo rádio, quando eu entrevistei ele pelo rádio, logo depois, horas depois, porque ele foi ouvido informalmente pela Polícia Civil. E o delegado disse o seguinte, quando ele foi relatar o fato: parecia que ele estava registrando a perda de documentos. Isso é muito forte, né, quando a gente está falando disso, e caracteriza um pouco do tipo de semblante que o pai está levando. Só que a gente não pode avaliar e julgar se isso é uma questão de estado de choque ou se é uma frieza. Então, há duas interpretações. O que a gente percebe é um pai com uma característica muito mais fria e uma mãe muito mais emocionada. Doutora Eudes, para a gente encerrar.
Na verdade, o que passa no íntimo do ser humano não interessa ao direito penal. A gente não pode punir as intenções, né? O direito pune os fatos, os atos consumados ou tentados, mas com o objetivo de. Então, é muito difícil nós buscarmos, vamos dizer assim, condenar, vamos dizer, pelo que ele possa estar pensando, pelo que ele possa estar sentindo. Eu acho que, eu não quero acreditar que um juiz nesse momento, enfim, lá no momento oportuno, consiga condenar nestas condições. Tá certo, doutora Eudes Pereira da Silva, que toda segunda-feira está aqui com a gente, da Advocatio. A gente vai colocar o e-mail e o telefone, advocatio@advocatio.com.br. O telefone é o 32 73 45 42, está aí no vídeo. Na próxima segunda-feira, a doutora Eudes ou o doutor Omar estarão aqui para responder perguntas dos telespectadores. Eu agradeço a sua presença, agradeço a Denise e ao Felipe também por trazer as atualizações.